Boa tarde, meu nome é Maico Andrade, tenho 41 anos, sou CEO da Price Survey. Depois do nascimento do meu filho, meu nome trocou, agora eu sou o pai do José Luiz. Eu sou um empreendedor apaixonado e extremamente otimista com a transformação digital, o mercado de startup e empreendedorismo. Nos últimos 6 anos, eu quase que viciei nisso e comecei a consumir de forma voraz toda a literatura sobre empreendedorismo, transformação digital e inovação. E também participei dos principais programas de aceleração de startups e dos eventos de empreendedorismo e startups da América Latina. Ou como startup sendo acelerado, ou como avaliador e acelerador de startups. E o que eu percebi nesses 6 anos de ecossistema de startups? Que existe uma fórmula dos principais ecossistemas de sucesso de startups no mundo. Falando um pouquinho sobre minha trajetória, nesses 6 anos eu participei dos principais processos no Brasil, Startup Chile, e recentemente eu fiz uma imersão no Vale do Silício. Eu queria trazer para vocês, dividido em 3 ecossistemas, o que eu criei como o pilar do ecossistema de startup. Quais são os 3 pilares que, na minha opinião, transformam um ecossistema de startup em um ecossistema de sucesso? Vou começar falando da Startup Chile, vou começar falando do Brasil, é claro, eu estou aqui, vou começar falando do Brasil, depois eu vou falar um pouco sobre Chile, na figura da Startup Chile, e depois sobre o Vale do Silício. Começando pelo Brasil, em 2019 o Brasil ficou em 3º lugar no ranking de startups que mais criou unicórnios no mundo. Observe, unicórnios são startups que valem mais de $1 bilhão. E o Brasil, mesmo com todas as características que nós conhecemos, ficou em 3º lugar no mundo em criação de startups. Ficamos à frente de ecossistemas riquíssimos como o ecossistema europeu. E o que eu percebi do ecossistema de startups, do ecossistema de empreendedorismo no Brasil? Que esse ecossistema se divide em micro-ecossistemas. Por característica, eles são independentes, são bairristas e são isolados. O que significa isso? Vou dar alguns exemplos. Vou começar por Minas Gerais, aqui na terrinha. Minas, nós temos o programa Seed, programa incrível. Temos startups como Max Milhas, Melius, Price Survey, minhas startups. Vamos para o estado do Espírito Santo. PicPay, Global Touch, Wine e uma iniciativa incrível chamada FinzLab. Podemos ir para o Recife, Porto Digital, considerado por muitos como o melhor parque tecnológico do Brasil. Mas em todos esses microecossistemas eu encontro uma característica em comum entre eles: governo, capital privado, pessoas, ou eu posso chamar de talentos. Em todos esses microecossistemas, e eu conheci outros como o de São Paulo, como do Rio Grande do Sul, que eu tenho um grande orgulho de ter participado. Conheci uma startup chamada Devorando, que foi vendida para o iFood. Todos esses ecossistemas eu encontrei essa característica: governo, capital privado e pessoas, talentos, em uma simbiose. Claro, nem sempre perfeita, mas ativamente a presença dos 3 estavam lá. Ok. Atravessando a Cordilheira dos Andes, lá do outro lado eu encontro o Chile. Chile, por característica, uma faixa de terra no continente, lá em cima muito calor, lá embaixo muito frio, e tem como principal riqueza do seu PIB mineração. E o governo pensou, eu tenho que diversificar isso, eu tenho que criar novas formas de renda. E como solução para diversificar e criar novas formas de renda, o governo criou um programa batizado de Startup Chile. O objetivo do programa é simples: é quebrar o status quo, é quebrar essa resistência que o chileno tem sobre inovação, tirar ele da zona do conforto e principalmente fomentar o empreendedorismo. O programa funciona da seguinte forma: o governo financia parte do programa, entrega a logística e a infraestrutura
e enfim, travei. Quebra a burocracia de se criar uma empresa. Em 24 horas você tem sua empresa criada, você tem sua conta aberta e você pode começar a faturar. Além da conexão que ele faz com as principais empresas. E aí entra o capital privado. Uma parte do financiamento vem do governo, outra parte do financiamento capital privado. Empresas, grandes empresas como Latam, Michelin, BCI, investem na Startup Chile, colocam dinheiro. E mais do que isso, disponibilizam seus principais mentores, gestores, executivos, para trabalhar diariamente com essas startups, educando, ensinando o que é uma venda, ensinando o que é um financeiro, ensinando o que é uma exportação. Opa, observem, temos aí a figura do governo e do capital privado. E o que está faltando aqui? Pessoas. Comecei falando que o objetivo da Startup Chile era justamente quebrar esse status quo da mente chilena, do conforto, do não querer inovar, do não querer sair daquilo que eles já estão acostumados e fomentar a inovação. Pois bem, a Startup Chile convida pessoas do mundo inteiro a participarem do programa. Startups da Grécia, da Ucrânia, da Espanha, do Canadá, dos Estados Unidos, vão para o Chile e participam durante 10 meses vivendo no Chile junto com as startups chilenas do programa de aceleração da Startup Chile. Observem, de novo, no ecossistema de sucesso nós temos governo, nós temos capital privado, e nós temos pessoas, talentos, dentro do mesmo ambiente. Agora vamos falar de outro ecossistema, talvez o mais folclórico deles, Vale do Silício, que é conhecido como Bay Area. Por que o Vale conseguiu criar mais de 200 startups em um ano? O que levou a esse lugar a ser tão fértil no desenvolvimento de startups? Eu tive a oportunidade de ir para lá em dezembro, fazer uma imersão no Vale, e o que eu identifiquei aí, minha percepção, é que ele também possui os 3 pilares. Mas para falar sobre isso a gente vai ter que dar uma volta e ir lá no passado, em 1957, para falar da corrida espacial. Bom, em 1957, a antiga União Soviética e os Estados Unidos começaram a correr para saber quem seria o primeiro país a levar uma espaçonave tripulada para a órbita planetária. E mais do que isso, quem seria o primeiro país a levar um homem à Lua. Depois de vários e sucessivos sucessos da União Soviética em colocar um homem no espaço, em 1961, John Kennedy, em frente ao Congresso americano, fez uma promessa a todo o povo americano, que os Estados Unidos seria o primeiro país do mundo a levar um homem à Lua. Se ele sabia como fazer isso ou não naquele dia, eu realmente não sei. Mas posterior a essa promessa, uma avalanche de dinheiro, centenas de milhares de dólares foram investidos em universidades e em grupos de pesquisa. O governo despejou centenas de milhares de dólares, principalmente na Califórnia, no Vale do Silício, na busca da solução de como levar um homem à Lua. Posterior a isso virou uma rotina. E até os dias de hoje, o governo continua injetando centenas de milhares de dólares, principalmente quando a gente fala de armamento bélico, nas universidades e nos centros de pesquisas americanos, todos os meses, todos os dias. De novo, temos mais um pilar, governo. Não só desburocratizando, agora eu consegui falar, como injetando centenas de milhares de dólares em centros de pesquisa. Na outra ponta, logo depois do sucesso de levar um homem à Lua, 1961 foi a promessa de Kennedy, depois o homem foi à Lua, a Califórnia estava rica. E um novo movimento começou a surgir ali, nos Estados Unidos, em especial na Califórnia, em especial no Vale do Silício. Uma nova transformação que nos levou ao momento atual de transformação digital começou a acontecer. E as empresas perceberam que, se ela colocasse dinheiro, capital privado, em ideias malucas, que por muito eram ideias que jamais chegariam ao sucesso, ela poderia se tornar um unicórnio e valer mais de 1 bilhão. E mesmo com a taxa de mais de 90% de mortalidade entre as startups, valeria a pena investir um dinheiro nessas empresas. E isso que nós temos hoje dentro do Vale. Uma injeção diária de centenas de milhares de dólares de capital privado em ideias que por muitos são consideradas como malucas. Vamos citar uma? Uber, Airbnb.
Veja, governo e agora capital privado, numa simbiose, promovendo a inovação. Mas falta um pilar. E esse pilar, que para mim é o mais importante em todo o ecossistema, que sem ele não adianta o dinheiro, pessoas. É só andar na rua que você entende por que a Califórnia é o que é, por que o Vale é o que é. Em poucos minutos você escuta vários idiomas, identifica várias nacionalidades. Pessoas do mundo inteiro, extremamente qualificadas, vão para o Vale em busca do sonho da startup, em busca do sonho do unicórnio. Então você tem governo, capital privado e pessoas extremamente qualificadas dentro do mesmo ambiente. Com panela de pressão perfeita para que você crie um ambiente de desenvolvimento de unicórnios. Para concluir, na minha visão, opinião Michael, meu CPF de baixo, para que um ecossistema de inovação e empreendedorismo funcione, ele precisa de ter 3 pilares. E quanto melhor essa harmonia entre esses pilares, mais bem sucedido será esse ecossistema. Primeiro, governo, fomentando a inovação, valorizando o empreendedor e colocando no mercado cada vez mais projetos de inovação e tecnologia. Segundo, capital privado, também financiando a inovação, mentorando os novos empreendedores e mais do que isso, dando oportunidades de fazer negócio com startups que querem provar a sua ideia. E por último, e definitivamente o mais importante, pessoas. Precisamos valorizar mentes brilhantes, precisamos valorizar ideias, precisamos fomentar o empreendedorismo. Entender que isso não é algo romântico, mas sim algo que deve ser educado lá na escola, que deve ser ensinado no jardim de infância e na faculdade. Sem pessoas, nada disso seria possível. Não podemos confinar mentes brilhantes a processos tradicionais. Precisamos criar ambientes que são colaborativos e principalmente ambientes que quebram o status quo, que permitam que essas pessoas que têm mentes criativas possam extrapolar ainda mais suas ideias. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite.